Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Diego, do curso de Hortas Agroecológicas da Fundac. Nosso encontro de hoje vai ser sobre compostagem. Existem várias maneiras de se fazer compostagem, né? Vale lembrar que tudo que é orgânico, uma hora ou outra, vai virar adubo. A questão problemática aqui dos resíduos, né? É o meio desse caminho, né? Entre o resíduo fresco e o composto, o adubo pronto. Então é esse meio de caminho que é o momento de interesse para a compostagem, onde a gente pode controlar alguns fatores e melhorar, deixar esse processo mais agradável para a vizinhança e para nós mesmos que estamos manipulando essa massa de resíduos, né? Então é por isso que tem vários métodos de compostagem. Cada ambiente, dimensão, contexto tem um método de compostagem mais apropriado, tá? Então é possível fazer compostagem dentro de apartamento, né? Por exemplo, através da vermicompostagem, né? Que é a compostagem com minhocas. E tem várias outras maneiras de se fazer compostagem. É importante a gente atentar para os parâmetros, né, que compõem qualquer sistema de compostagem. Por exemplo, oxigênio. Não existe compostagem sem oxigênio. Degradação sem oxigênio é a biodigestão, né, dentro de um ambiente anaeróbio, né, sem oxigênio. Então, quando a gente fala compostagem, precisa de oxigênio. As bactérias da compostagem, os fungos, os micro-organismos da compostagem, né, que atuam nos processos de compostagem, todos eles precisam de oxigênio, tá certo? Como nós precisamos respirar para esses bichinhos darem conta, né, de toda essa matéria orgânica, eles precisam de oxigênio. E é por isso que a gente trabalha com a estruturação, né, desse material, misturando é, matéria seca, misturando poda, misturando maravalha, né, aquela serragem grossa. Então vamos dar uma olhada aqui no sisteminha para vocês entenderem algumas coisas. Eu já peguei meu termômetro aqui, está medindo 29,1 temperatura ambiente. Agora eu quero que vocês olhem a temperatura dentro dessa leira aqui. Olha só. Ela está fechada, né? Ela está tampada, coberta. E é assim que tem que ser. A gente em nenhum momento da compostagem pode ficar vendo comida à mostra, tá? Então a gente só vai ver comida quando abre a composteira, tá? Essa cobertura já tem um aspecto muito interessante. Aqui dentro não está, mas poderia estar uma situação bem mal cheirosa, tá? Se estivesse lá dentro uma situação mal cheirosa, a gente aqui fora não estaria sentindo por conta dessa cobertura seca, dessa cobertura de palha. Então essa cobertura de palha tem uma função múltipla, né, aqui no sistema. Ela permite uma estrutura, você vê que ela fica firme, ela segura essa parede, essas paredes, né? Então ela tem uma função estruturante aqui nesse método de compostagem termofílica, permitindo ainda a entrada de oxigênio. O oxigênio passa por aqui tranquilamente em toda a extensão da leira, tá certo? Outra coisa é que ela permite uma climatização, tá certo? Então aqui dentro fica mais quentinho por conta dessa parede aqui, fica mais quentinho e fica menos suscetível à variação de temperatura ambiente, tá? Então ela preserva a temperatura e o calor para as bactérias aqui dentro, tá? E uma outra questão, eu comecei a falar disso por conta que ela também é um biofiltro de ar, né, de aerossóis. Então, nos sistemas industrializados, eles precisam colocar filtros dentro do sistema e trocar de tempo em tempo. Tem um custo isso, né, para o sistema industrial. A gente aqui trabalha com palha, que é muito eficiente. Inclusive, tem alguns sistemas industriais que também utilizam palha como biofiltro, como sistema de controle de odores, que é um grande de um impacto de vizinhança, né? A gente está aqui em volta de casas, né? E se tivesse um, um grande odor, né? Uma grande proliferação de mau odor, a gente não conseguiria
tocar essa compostagem aqui nessa comunidade, tá certo? Então eu vou abrir aqui agora para a gente conferir a temperatura aqui dentro e aí a gente continua conversando. Eu vou abrir só um buraquinho aqui para encaixar. Nossa senhora, eu já estou sentindo com a minha mão que está bem quente. Então eu vou espetar o termômetro aqui. E vamos ver a temperatura. E aí eu aproveito agora para falar um pouquinho sobre a temperatura termofílica, né? A gente mede aqui a temperatura, porque o ideal, né, desse processo de compostagem termofílica é que a leira esquente, que ela se mantenha, pelo menos durante um período de 15 dias, entre 50 e 70 graus, tá? Dentro dessa faixa de temperatura, é a faixa de temperatura termofílica, e essa faixa de temperatura é importante porque ela garante uma sanitização do composto orgânico, ou seja, ela garante que todos os patogênicos morram durante esse processo, né, sob essa temperatura e também com uma condição de oxigênio, tá certo? Então é fundamental para uma compostagem segura, com resíduos orgânicos misturados e que vá depois esse composto para uma horta orgânica, familiar, né, agroecológica, comunitária, enfim. É importante que esse composto seja seguro, né, para a nossa saúde, para a saúde de nossos filhos e filhas, tá? Esse parâmetro da temperatura termofílica está previsto em lei, inclusive, tá? Em lei tem um decreto, né, uma portaria do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, e tem uma portaria, uma resolução, né, do CONAMA, 481 de 2017, que coloca esse parâmetro da temperatura, né, como um parâmetro de regulação, né, para processos de compostagem. Então, no nosso caso aqui, é comunitário, é pequeno, não teria problema, né, se a gente sair um pouco disso, não chegar com esse rigor, mas eu estou falando para vocês porque é importante saberem para processos um pouco maiores, né, mais que envolvam até empresas, de repente, é muito importante estar atento para esses e outros parâmetros, tá certo? Vamos dar uma olhada na temperatura de novo lá. Vamos dar uma olhada aqui? Olha lá, não sei se dá para ver, mas está marcando 52,6. Yeah! Estamos na temperatura termofílica, dentro dessa faixa de temperatura, certo? Então, significa que temos oxigênio, temos bactérias e fungos trabalhando ativamente no processo, está em curso o processo de sanitização do composto orgânico, ao mesmo tempo de uma fase ativa de degradação e decomposição da matéria orgânica, tá certo? Então agora a gente vai fechar isso aqui. Eu abri só para mostrar para vocês, desculpem bactérias, mas é por uma boa causa educativa. Agora eu vou deixar fechadinha, deixar elas tranquilinhas. Agora essa leira aqui, a gente vai alimentar ela daqui 2 dias. A gente não alimenta uma leira termofílica todo dia, porque a gente atrapalha a dinâmica de degradação, multiplicação, essa fase ativa e termofílica das bactérias, tá? Então a gente sempre alimenta no mínimo com um intervalo de 3 dias, exatamente para poder dar tempo desse sistema se manter nessa faixa de temperatura, se manter estruturado, tá certo? Pois bem, um outro aspecto que eu gostaria de salientar, que vocês estão vendo aqui, esse material é uma serragem grossa, né? Uma maravalha. E ela está aqui para fora um pouco porque a gente usa principalmente para mistura
com os resíduos orgânicos lá dentro, tá? Como um material estruturante que permite a relação carbono-nitrogênio e ao mesmo tempo é duro, ele permite espaço de ar lá dentro, né? Essa estrutura porosa e fofa por onde o ar circula com tranquilidade. Mas a gente está vendo ele aqui para fora porque teve um momento que faltou um pouco de palha e a gente usou também esse material como cobertura, que não é muito ideal porque ele desmorona, né? Ele não consegue ficar num formato assim reto, assim. Ele desmorona e fica mais assim quando você monta a pilha, né? Então o ideal para fazer essa leira dentro do método de compostagem termofílica é um material fibroso, não precisa ser palha, quer dizer, pode ser palha de vários vegetais, né? O importante é ser um material fibroso que vai permitir uma estruturação, o levantamento de uma leira com essa parede mais reta possível, tá certo? Então vocês podem ver que ela fica nesse formato mais quadradinho mesmo, que é o ideal para uma distribuição de oxigênio igual e homogênea por toda a extensão da leira. Gostou? Curtiu? Compartilhe aí com quem você acha que vai gostar desse material. Dúvidas, críticas e sugestões, entre em contato e até a próxima.